pessoal, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falarmos sobre Guerra Fria. Não é à toa que eu estou todo aí camuflado, afinal de contas o vídeo hoje é sobre Guerra Fria. A começar pelo nome Guerra Fria, né, que na verdade de fria essa guerra não teve nada. Aliás, falar o nome de Guerra Fria, dar o nome de Guerra Fria à Guerra Fria é um pouco egoísta, a meu modo de ver, até porque essa guerra, durante a Guerra Fria, houve milhões, milhares, né, de pessoas mortas, de bombas, de pessoas mutiladas, né? É egoísta tratar a Guerra Fria como Guerra Fria, porque não houve um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso que dizem Guerra Fria, mas, né, relacionado ali juntamente com a União Soviética, com os ideais da União Soviética, os ideais dos Estados Unidos, muitos perderam a vida nessa que é então chamada Guerra Fria. Mas a Guerra Fria ela inicia-se após a Segunda Guerra Mundial e nos anos ali, né, aproximadamente ali 1947, e estende-se até o ano de 1991, quando chega ao fim a União Soviética. Então é um período muito longo, aí, são quase meio século, né, de Guerra Fria. Então, como já disse, é um período muito longo, então é claro que nesse vídeo não vamos conseguir tratar todos os aspectos, né, todos os pontos da Guerra Fria. Vamos aí só colocar os principais, e o importante desse vídeo é que você entenda e aprenda o conceito da Guerra Fria, né? Porque, como eu já disse, foram quase meio século aí de guerra. Só para você ter uma ideia, eu ainda não tenho meio século de vida, né? Pretendo um dia, né? Quem sabe aí, em breve terei, né, meio século. Bom, o ponto importante da Guerra Fria é que foi uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? E estou aqui com esse globo terrestre aqui porque, e para mostrar para vocês que a Guerra Fria na verdade foi uma guerra que tentou dividir o nosso planeta Terra, né? De um lado o comunismo e de outro lado o capitalismo, né? De um lado o socialismo e de um lado o sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos, né? E de outro lado o sistema socialista liderado pela União Soviética. Mas a Guerra Fria ela foi uma guerra ideológica e também foi uma guerra que se estendeu para vários outros pontos, vários segmentos aí, mundial, né? Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? As nossas Olimpíadas também foi um palco bastante importante, bastante relevante, onde se representou de maneira bem sucinta a Guerra Fria, né? Nos Jogos de 1980, para você ter uma ideia, os jogos que aconteceram na cidade de Moscou, né, na União Soviética, todos os países ligados ali aos Estados Unidos boicotaram esses jogos, né, e não foram participar dos Jogos de Moscou, né, isso em 1980, ou seja, né, aproximadamente 70 países não participaram desses jogos. Depois, nos Jogos de Los Angeles, né, nos Jogos de Los Angeles foi a vez do bloco aí da União Soviética também boicotar os Jogos de Los Angeles, né, e não participar, né, dessas Olimpíadas. Houve também um boicote por parte da União Soviética e os países membros ali, né, do bloco ali da União Soviética também não participam dos Jogos de Los Angeles. Os Jogos de Los Angeles, né, que acontece no ano de 1984. Teve até um episódio curioso aí recentemente na TV brasileira, que um dos programas é apresentado por Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno leva um atleta da seleção brasileira de vôlei e eles estão justamente discutindo sobre esses jogos aí de Los Angeles 1984, e aí acontece uma cena inusitada ali, né? Uma cena ali, o Galvão Bueno acaba se desentendendo com uma piada ali que um dos seus comentaristas e participantes do programa faz, né? E é um fato bastante interessante aí, justamente comentando sobre esses boicotes que aconteciam aí nas Olimpíadas, né? Então, mas eu tentava aqui
elencar tudo que o aqui do Marcos Vinícius, olha só. Bom, atleta medalhista olímpico, prata, voleibol, Los Angeles, tá fácil. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles de Los Angeles antes do programa. Agora fala. Que vocês só ganharam a medalha porque teve boicote. Não, para. Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa. Tem milhões de pessoas assistindo lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso. Eu jamais disse isso. No seu tom você foi extremamente deselegante. Não fui deselegante. Extremamente deselegante, porque eu não falei isso em momento algum. Eu jamais diria isso. Não então fui você deselegante, diga, por favor, não fui diga, deselegante. por favor, Fiz que uma eu não brincadeira. Quem está sendo deselegante é você agora. Não. Eu fiz uma brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Tá bom. Porque nós estamos falando para milhões de pessoas e eu em momento algum disse isso. Nós três conversávamos ontem dizendo que nos jogos de 84 que tinham adversários que teriam sido muito fortes, vamos falar isso com o Marco Vinícius. Não, eu em momento algum disse que eles não ganhariam a medalha. Acabou. Em momento Pelo algum amor de disse Deus, isso. o tom do programa inteiro é de brincadeira. Claro. E aí eu faço uma brincadeira Não, e você Renato, resolve ter uma indignação dessa. Não, mas Pelo amor de Deus, mas eu fiz uma brincadeira. Não, peraí, que pô. Faz uma brincadeira, mas não diga que eu disse que não ia ganhar. Mas não justifica essa tua indignação toda. Você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. É uma brincadeira. Agora, eu, hein? Pô, parece uma coisa, parece um drama. Não, é um drama sim. Não, claro que não. É claro. Bom, chega, morreu o assunto, acabou. O que foi dito foi o seguinte, começamos a conversar sobre o Sebastian Coe, porque nós não tivemos os americanos e os países nas Olimpíadas de 80 e não tivemos os países da chamada Cortina de Ferro nos Jogos de 84. O caminho teria sido muito mais difícil. Boa noite, Marcos Vinícius, obrigado pela presença. Obrigado pelo teria convite. sido muito mais difícil com a União Soviética, com Polônia, com Bulgária. Você concorda comigo? Com certeza. Mas em momento algum, Renato, eu disse que não ganharia. Eu sei que você falou em tom de brincadeira, mas peraí. Você fez uma brincadeira, eu fiz outra. E você resolveu levar a sério. Não, senhor. A brincadeira fora do ar é uma coisa, a brincadeira ao vivo é outra. E já que estamos falando de jogos, não podemos esquecer também do grande jogo de xadrez, né, entre dois atletas aí da União Soviética, o Garry Kasparov contra Anatoly Karpov, né, foi um jogo que aconteceu em 1984, né, onde o Kasparov se declarava totalmente anticomunista, né, e o Karpov, que era detentor do título, né, mundial de xadrez, né, e título esse que ele sustentava desde 1975, né, os jogos aí entre os dois aconteceram em 1984, tendo o campeão apenas em 1985, né, foram muitos jogos travados entre eles, muitos jogos empatados entre eles, né, e o Karpov, que era o defensor do título, era membro do Partido Comunista na União Soviética, então essa partida representou ali o socialismo contra o sistema capitalista e no final, né, no ano de 1985, essa partida foi vencida por Kasparov, né, então o lado capitalista ali, né, se sagrou ali, ou representou ali, né, que o lado capitalista se sagrava vitorioso, né, nessa batalha aí de xadrez, né. Mas voltando a falar mais especificamente das questões políticas e ideológicas da Guerra Fria, a Guerra Fria, então, era uma guerra, né, entre duas potências da época, como já foi dito, Estados Unidos e União Soviética, aonde cada um tentava influenciar o mundo, né, num sistema de governo que achava adequado, né, um sistema de governo e um sistema econômico também que achava adequado, né. A União Soviética defendia o socialismo, né, defendia o fortalecimento do Estado perante o indivíduo, né, e pelo lado dos Estados Unidos era a defesa do capitalismo e o sistema liberal, né, sistema esse que nós conhecemos bem, um sistema que a maioria dos países aqui da América adotam, né. E falando aqui em países da América, também foi um fato curioso durante a Guerra Fria, né, no auge ali da Guerra Fria, um dos países aí da América, né, a ilha de Cuba, acabou se tornando e ficando do lado da União Soviética, né, e foi um momento bem tenso da Guerra Fria também, porque nesse período em que Fidel Castro, né, acaba se enveredando aí para o lado da União Soviética, mísseis são instalados em Cuba, né, voltado ali para os Estados Unidos. Então foi um momento realmente de grande tensão, né,
até porque geograficamente ali a ilha de Cuba e o litoral dos Estados Unidos é muito próximo, né? Então o mundo ficou aterrorizado, né, naquele momento, e esperava-se que uma guerra poderia acontecer a qualquer momento, né? E era um medo que o planeta e o mundo tinha, na verdade, as pessoas, né, tinham, na verdade, da Guerra Fria, que se houvesse uma guerra de fato entre os Estados Unidos e a União Soviética, talvez essa guerra poderia até acabar com o planeta, né? Tamanha a força bélica que os dois países possuíam, né, no período. E o Brasil? O Brasil também sofreu, né, as consequências aí da Guerra Fria. Eu diria que principalmente no período ali de 1964 a 1985, né, que é a chamada ditadura militar brasileira, né? Então, o medo do comunismo, de se instalar o comunismo aqui no Brasil, era enorme, né? Era muito grande, né? E por conta disso, os Estados Unidos, né, que era quem chefiava aqui na América e quem cuidava para que o sistema capitalista não sofresse nenhum abalo, né? Os Estados Unidos tiveram uma grande influência e apoiaram os militares no período da ditadura militar aqui no Brasil, né? Então a ditadura ela iniciou, né, com o medo de que houvesse uma revolução comunista aqui no Brasil, né, já que o Brasil vinha em um período aí de crise financeira, né? Então esse era o grande medo que existia. Então o período da ditadura militar brasileira aconteceu no período da chamada Guerra Fria, né? E o motivo aí era que o comunismo não se instalasse aqui em terras brasileiras, né? E outra coisa, eu já estava esquecendo, eu não falei que tinha muita coisa para falar sobre a Guerra Fria. A gente não pode deixar de enfatizar também a corrida espacial, né? A corrida espacial, que foi também uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, no que diz respeito ali à tecnologia, né? Os dois países ali disputando quem tinha a maior tecnologia, quem mandaria o primeiro homem para o espaço, quem chegaria primeiramente na Lua. E todo mundo sabe aí, né, que os Estados Unidos acaba conquistando, né, chegando aí pela primeira vez na Lua, isso em 1969, no dia 20 de julho, né? Mas foi uma disputa bacana também, né, a chamada corrida espacial aí entre Estados Unidos e União Soviética, né? Sobre a Guerra Fria também, para a gente já ir encerrando, existem pontos positivos também, né? Pontos que a Guerra Fria nos trouxe e, a meu ver, são muito, muito bons, né? Uma questão, por exemplo, a gente não pode deixar de citar aqui, eu mesmo que adoro particularmente os filmes do 007, né? O agente secreto James Bond, na verdade. Os filmes do 007 e agente secreto James Bond são também feitos e criados no período da Guerra Fria, né? Assim também como muitas histórias em quadrinhos aí, né, super-heróis que acabaram virando filme aí, né? É o caso, por exemplo, do Capitão América, né? Todos esses filmes, desenhos, super-heróis são feitos aí no período da Guerra Fria, né? Nessa disputa polar aí entre Estados Unidos e União Soviética. Certinho, pessoal? Então, sobre a Guerra Fria, era isso, né? Mas nos próximos vídeos eu vou passar mais aí especificamente aí sobre as questões da Guerra Fria, principalmente a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e tantos outros pontos aí que fizeram parte do período aí da tão chamada Guerra Fria, para mim, a guerra mais quente da humanidade.